Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Painel de Notícias. Nesta edição, homenageando o Dia Mundial do Câncer, celebrado em 4 de fevereiro, vamos falar da luta de pacientes que precisam recorrer à justiça para seguir com o tratamento que pode fazer a diferença entre a vida e a morte. E tem mais, confira! TRF1 determina bloqueio de recursos públicos para garantir medicamento de alto custo a paciente com câncer. TRF da Primeira Região e PRF1 assinam acordo para combater litigância abusiva. TRF1 transfere o local de julgamento de acusados pelos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Começa agora. Fica comigo. A luta contra o câncer vai além dos desafios médicos. Em muitos casos, o acesso ao tratamento é o maior obstáculo, já que quase sempre o tempo pode significar a diferença entre a vida e a morte. Conheça a decisão da Justiça Federal da Primeira Região, que bloqueou recursos públicos para garantir o fornecimento de um medicamento de alto custo, reforçando o direito fundamental à saúde. Quem conta essa história é o repórter William Nascimento. Para quem enfrenta um câncer, a interrupção do tratamento pode significar a perda da única chance de controlar a doença. Quando o acesso ao medicamento é negado, a batalha pela vida acaba chegando à justiça. Foi o que aconteceu em um caso analisado pelo TRF da Primeira Região. A 11ª turma manteve o bloqueio de mais de R$ 176 mil dos cofres da União para garantir o fornecimento de um medicamento de alto custo a um paciente com câncer. O colegiado entendeu que a medida foi necessária diante da omissão do poder público e do risco de interromper o tratamento, destacando que o direito fundamental à saúde deve prevalecer sobre interesses financeiros do Estado, especialmente quando há risco à vida. O medicamento pembrolizumab garantido nesse caso faz parte de uma nova geração de terapias contra o câncer. São tratamentos inovadores, conhecidos como imunoterapia, porque utilizam o próprio sistema imunológico do paciente para combater a doença. A diretora da Sociedade Brasileira de Oncologia, Daniele Lapeste, explica como esse tipo de medicamento atua no organismo. Inicialmente, o que a gente tem como tratamento básico para diversos tumores é a quimioterapia, que é um medicamento que age dentro da célula, destruindo algum mecanismo biológico daquela célula, ou fragmento do DNA, e isso leva a célula à morte. E o que é a imunoterapia? O nosso sistema imunológico ele tem a capacidade de fazer esse rastreamento já nas células normais, para descartar as células que surjam com algum defeito. Então, sistematicamente, nosso sistema imune já faz isso. Só que as células oncológicas que têm a capacidade de driblar o sistema imune são as que acabam originando os tumores futuramente. E aí, essas medicações, elas têm a capacidade de bloquear esse mecanismo da célula de se esconder do nosso sistema imunológico. Ou seja, a imunoterapia utiliza o próprio sistema imunológico do paciente para combater o câncer, estimulando as defesas do organismo a reconhecer e destruir células tumorais. Na maioria dos casos, representa uma abordagem menos agressiva e mais tolerável, com resultados bastante eficazes. Ocorre que os medicamentos dessa categoria ainda têm alto custo e, em muitos casos, não integram a lista de remédios fornecidos pelo SUS. Por isso, pacientes recorrem à justiça para garantir o acesso ou a continuidade do tratamento com terapias consideradas essenciais. No processo analisado pelo TRF1, o descumprimento pela União da decisão judicial que determinava o fornecimento do medicamento levou à adoção de uma medida mais rigorosa. O desembargador federal Pablo Zúñiga Dourado, relator do processo, explica o fundamento legal que possibilitou essa decisão. A União estava recalcitrante em cumprir essa decisão, né? Não fornecia o medicamento,
e já se prolongava no tempo a omissão da União em fornecer, mesmo diante de ordem judicial. E aí o que a 11ª turma fez, e eu fui o relator do processo, foi usar um precedente do Superior Tribunal de Justiça que diz que nesses casos é possível ao judiciário, inclusive o sequestro de valores, né, o bloqueio de valores na conta pública da União para garantir, assegurar o medicamento para as pessoas. Para o relator, o fator determinante para a decisão foi assegurar o direito à saúde. Esse medicamento que foi deferido no processo fazia parte da terapia para garantir uma melhor qualidade de vida para esse cidadão, um prolongamento de sua vida, né, devido à moléstia que já ia em estágio avançado. Portanto, para reduzir ou até afastar mesmo o sofrimento desse ser humano, né, dessa pessoa. Importante ressaltar que a eficácia da imunoterapia depende da continuidade do tratamento, que em muitos casos não tem prazo definido, como ressalta a oncologista da SBO, Daniele Laperche. Nós temos algumas estratégias que variam em alguns protocolos, mas a grande maioria ela é feita uma aplicação a cada 21 dias, a cada 3 semanas, tá? E cada protocolo contempla um período de uso. Isso vai depender de que estágio da doença que nós estamos, se é uma doença inicial, se é uma doença avançada, metastática. Em alguns cenários de doença metastática, nós vamos usar até a progressão da doença, não tem um prazo definido de uso do medicamento. Então, ele tem essas doses recorrentes para manter essa efetividade e essa atuação do sistema imune contra o tumor. Apesar de estudos e descobertas recentes, o câncer continua sendo um grande desafio para a medicina. Em todo o mundo, a estimativa é que 20 milhões de novos casos surjam até 2030. No Brasil, o INCA estimou no início de 2025 que 600 mil novos casos surgiram só no ano passado, com maior incidência para os cânceres de mama e de próstata, seguidos pelo câncer de cólon e reto, o de pulmão, o de estômago e o câncer do colo do útero. A advogada especialista em saúde, Dênia Magalhães, explica o que significa na prática a decisão do TRF1. Para o cidadão, uma decisão dessa natureza significa o cumprimento estrito da Constituição, que é a proteção à vida e a garantia da saúde. Então, são os bens mais caros que nós possuímos, a nossa vida e a nossa saúde. Então, o judiciário, ao analisar esse tipo de decisão e deferir tanto o fornecimento quanto garantir os recursos pecuniários para a compra desses medicamentos, o judiciário está cumprindo o que está na legislação mais importante que nós temos, que é a Constituição, a garantia da vida e da saúde, do indivíduo e da coletividade. Para o desembargador Pablo Dourado, o colegiado buscou nessa decisão o equilíbrio entre a garantia da dignidade humana e o impacto coletivo das decisões dessa natureza. É muito complexo, é muito difícil a gente decidir esses processos, mas o que se espera é garantir uma dignidade para esse indivíduo sem um sacrifício coletivo, que é o que a União se preocupa. No final, acho que foi o que o colegiado da 11ª turma, ao sequestrar os valores para garantir a distribuição do medicamento, vislumbrou e ponderou e decidiu. Na tentativa de enfrentar a forma de abuso que rompe com o princípio da boa-fé processual, o TRF1 assinou acordo com o Ministério Público. A parceria é a resposta a uma pesquisa desenvolvida pelo CNJ e pela Associação Brasileira de Jurimetria, que caracterizou a ampla gama de fenômenos que compõem a litigância abusiva no Brasil. Confira com Roberta Nunes.
O TRF1 e a Procuradoria Regional Federal da Primeira Região assinaram um acordo para reforçar o combate à litigância abusiva, que ocorre quando ações são ajuizadas sem fundamento, sobrecarregando a justiça, com o objetivo de obter vantagens indevidas, tumultuar o judiciário ou fraudar o sistema de justiça. A parceria prevê troca de informações e o uso de ferramentas tecnológicas para identificar esse tipo de processo com mais rapidez. A ideia é dar respostas mais ágeis à população e garantir mais eficiência no judiciário. A assinatura contou com a presença de magistrados e representantes das instituições envolvidas. Com o objetivo de aumentar a segurança e garantir a isenção no julgamento dos acusados pela prática de homicídio qualificado e pela ocultação dos cadáveres de Bruno Pereira e Dom Phillips no Amazonas, o TRF1 realizou o desaforamento do processo da Subseção Judiciária de Tabatinga para a sede da Seção Judiciária do Amazonas em Manaus. Detalhes com William Nascimento. O TRF da Primeira Região decidiu transferir de Tabatinga para Manaus o julgamento dos acusados pelos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. A decisão, que exigiu o desaforamento do processo, atende a pedido do Ministério Público Federal, que apontou riscos à segurança, à ordem pública e à imparcialidade dos jurados, caso o júri fosse mantido onde o crime ocorreu. Segundo o TRF1, a forte comoção social, a atuação de facções criminosas e a falta de estrutura local poderiam comprometer a isenção do julgamento. A relatora desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso destacou que Manaus oferece melhores condições de segurança e possibilidade de uma escolha mais ampla do corpo de jurados, reduzindo pressões locais e garantindo maior neutralidade no julgamento. Ainda no Amazonas, um edital aberto pela Justiça Federal pode beneficiar instituições sem fins lucrativos. Saiba mais. No Amazonas, a Justiça Federal abriu edital para selecionar projetos de entidades públicas e privadas sem fins lucrativos que atuem na área socioambiental. As iniciativas escolhidas receberão recursos financeiros provenientes de prestações pecuniárias pagas em acordos de não persecução penal e outras medidas judiciais. Já em Tocantins, a ação social reúne instituições para oferecer serviços à população. A Justiça Federal vai participar. Confira. Durante 5 dias, a Justiça Federal no Tocantins participa da ação integrada Cidadania Aqui com Você, realizada em Araguatins, no norte do estado. A ideia é ampliar o acesso de comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e rurais a serviços públicos gratuitos, principalmente atendimentos jurídicos em demandas previdenciárias, com a abertura de processos, audiências no local e escuta qualificada para populações tradicionais. O evento reúne mais de 20 instituições e também disponibiliza emissão de documentos, serviços de saúde, oficinas profissionalizantes, palestras, casamento coletivo e criação de bibliotecas de direitos humanos. Termina agora mais uma edição do Painel de Notícias, que trouxe decisões que podem fazer a diferença na vida de quem aciona a justiça. A gente volta na semana que vem com mais histórias. Mas enquanto isso, fique com a gente nas redes sociais. Estamos no Facebook, no YouTube e no Instagram. Tchau!